Pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a enviar uma notificação através do WhatsApp quando ocorrer um pagamento no seu projeto WordPress com o Commerce. Ou seja, quando um usuário comprar o seu produto, você vai conseguir enviar uma notificação, uma mensagem através do WhatsApp. Existem inúmeras situações que é extremamente importante você notificar o usuário quando ele concluir um pagamento no e-commerce. Seja explicando para ele acessar um produto ou simplesmente para informar que o pagamento foi aprovado. E nós vamos aprender a fazer isso hoje. Eu já estou logado aqui no meu site WordPress, onde eu já tenho o e-commerce instalado e criei 2 produtos para que a gente possa testar. O primeiro procedimento que a gente precisa fazer é instalar o plugin. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você já tiver baixado o plugin, basta fazer a instalação. Eu vou fazer a instalação do plugin. Vou vir aqui em plugins, adicionar novo, enviar plugin. Aqui em escolher arquivo, eu localizo o plugin que eu baixei para o meu computador. Já localizei o plugin, clico em cima, abrir e instalar agora. Clico em ativar plugin e o plugin já foi instalado. Vou voltar aqui no painel para não confundir vocês. Antes da gente prosseguir com o tutorial, vamos fazer um teste para saber se o plugin está funcionando. Possa ser que tenha algum conflito com algum outro plugin, ou até mesmo a sua hospedagem não seja compatível para enviar o webhook. Então é extremamente importante que a gente faça um teste para saber se o seu projeto consegue enviar o webhook. É bem simples fazer isso. Para que a gente possa testar, a gente vai simular o recebimento de um webhook, já que esse plugin trabalha com webhook. Fique tranquilo, você não precisa entender e saber o que é o webhook ou qualquer termo técnico que eu venha falar aqui. Para que a gente possa simular, vocês vão abrir esse site aqui, webhook.site. Abrindo esse site, ele vai gerar essa URL aqui para vocês. Vocês vão clicar aqui em Copy, volta no seu projeto, o WordPress, e agora vamos nas configurações do plugin. Basta passar o mouse aqui em Configurações e aqui em Webhook. Aqui a configuração do plugin, ela é bem simples. Aqui em URL de destino é onde vai ficar a URL do nosso projeto para que a gente possa fazer a integração com o envio das notificações através do WhatsApp. Mas antes da gente fazer isso, eu vou colar aquela URL que eu copiei e vou inserir aqui para que a gente possa testar. Vou colar ela aqui e vou habilitar a opção Pagamento Concluído, para que a gente possa enviar um evento de teste quando o pagamento for concluído. E clico aqui em Salvar alterações. Agora, para que a gente possa testar, basta a gente simular um pagamento aqui no nosso projeto. Eu vou vir aqui em Produtos, Todos os Produtos. Se você não tiver nenhum produto ainda criado no e-commerce, basta você criar um produto de teste, só para que você possa testar o evento. Eu já tenho 2 produtos criados aqui. Perceba que esse produto está com preço 0. Se você estiver fazendo testes, é interessante você deixar o preço aqui 0, porque você consegue simular um pagamento aprovado sem que você tenha nenhuma integração com o pagamento. Então, para fins de teste, basta deixar assim com o valor 0 que ele simula sempre um pagamento concluído. Vou acessar o link desse produto aqui para que eu possa fazer um teste. Vou clicar aqui em ver, copiar com o lado direito do mouse, copiar link e vou abrir em uma nova URL. Vou clicar aqui em comprar agora e agora eu vou simular um pagamento. Antes de eu simular o pagamento, muitas pessoas me perguntam qual é esse checkout aqui que eu utilizo. Esse é o checkout do Cartflows Pro. É um checkout que substitui o checkout padrão do e-commerce e cria esse checkout aqui de alta conversão personalizado, onde você pode utilizar a order bump. É bem legal, isso aqui aumenta muito o seu faturamento e melhora bastante a sua conversão. Caso você queira comprar esse plugin, eu também vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Antes de eu clicar aqui em pagar para a gente simular o evento de teste, veja que aqui no site webhook.site não tem nenhum evento. Então, quando a gente clicar em pagar, ele vai receber um evento aqui e a gente vai conseguir identificar se o plugin de fato está funcionando ou não. Vou voltar aqui no Checkout e vou clicar aqui em Pagar agora. Veja que ele já simulou um pagamento concluído. Vou voltar aqui no site Webhook e veja que ele recebeu esse evento aqui. Esse é um evento post com o corpo JSON, que é esse corpo aqui. Fique tranquilo, você não precisa entender esses termos técnicos. Se você recebeu essa requisição assim, com esses dados aqui, é porque o plugin está funcionando. Se você for um usuário avançado, caso você já tenha alguma API contratada de envio de notificações através do WhatsApp, você já consegue integrar o plugin a partir daqui. Basta saber se sua API tem integração com requisição POST com o corpo JSON. Caso ela tenha, você consegue fazer essa integração de forma simples. Mas a ideia desse vídeo aqui é te ensinar como você utilizar uma API de baixíssimo custo para que você consiga enviar notificações através do WhatsApp. Até porque, para quem está começando ou dependendo do seu projeto, não compensa pagar
200, 300, 400 reais em uma API. Então esse vídeo vai te ensinar como fazer isso gastando praticamente nada. Perfeito. Se você tiver conseguido receber esse evento aqui no site webhook.site, significa que o plugin está funcionando. Vou voltar aqui no meu projeto WordPress, vou vir aqui em painel, vou fechar o site do Webhook, já que a gente já testou. Essa API de WhatsApp que a gente vai utilizar nesse exemplo, ela se integra com o Bubble. O Bubble é uma plataforma de desenvolvimento web no code, onde você consegue criar aplicativos sem saber programar. Então nós vamos fazer essa conectividade com o Bubble para essa API, para que você consiga enviar essas notificações através do WhatsApp. Fique tranquilo, eu vou explicar passo a passo. Agora nós precisamos criar nossa conta no site da API e no Bubble. O site da API é esse aqui. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. O site é o painelzap.com.br. O legal é que você consegue testar por 5 dias. Então acesse o site, clica aqui em experimente agora. O cadastro é bem simples, vocês vão colocar um nome, um sobrenome, um e-mail, um número de telefone, uma senha, confirmar a senha e criar a conta. Depois de vocês criar a conta, vocês vão vir aqui em painel do cliente. Depois que o cadastro for realizado, basta você fazer login na plataforma. Pode colocar aqui o número que você utilizou no cadastro ou o e-mail. Vou colocar aqui o número, vou colocar a minha senha e vou clicar em entrar. A primeira vez que você acessar o site da API, vai ser necessário você habilitar o teste. Basta clicar em habilitar o teste e o teste grátis vai começar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um teste grátis de 5 dias. Pode ser que no momento que você esteja acessando esse site, não tenha mais um teste grátis ou simplesmente os dias de teste tenham mudado. Mas a lógica vai continuar a mesma. Agora que a gente fez o cadastro na API, que será responsável por enviar as notificações no WhatsApp, a gente precisa fazer o cadastro na plataforma Bubble, para que a gente possa fazer as integrações. Lembrando que eu também vou deixar o link do Bubble na descrição do vídeo. Quando você acessar o site, você vai cair nessa página. Se você não tiver um cadastro aqui no Bubble, basta vir aqui em Get Started. Você pode fazer o cadastro usando o e-mail do Gmail ou colocar o seu e-mail aqui em uma senha. É um cadastro bem simples, não há necessidade de eu ensinar para vocês isso. É apenas um e-mail e uma senha. Após vocês fazerem o cadastro, vocês vão vir aqui em Login, coloca o e-mail que você usou no cadastro e a senha. E clica aqui em Login. Assim que vocês fizerem login na plataforma Bubble, vocês vão se deparar com essa tela. Muito provavelmente vai ter um aplicativo aqui já criado, que foi criado durante o processo da criação da sua conta. Basta ignorar esse aplicativo. Vocês vão clicar aqui em Create an App, coloca o nome de um aplicativo aqui, repete esse nome aqui e clica aqui em Get Started. Vou acessar o meu aplicativo que eu já criei, vocês vão acessar o de vocês. Vai abrir essa nova janela. Aqui dentro, a gente vai fazer algumas configurações prévias para que a gente possa integrar com o site da API, que é o painel Zap, beleza? O primeiro procedimento é vocês virem aqui em Settings, clica aqui em API e habilita essa primeira opção. Fez isso, vocês vão vir aqui em Plugins, clica aqui ADD Plugins e pesquisa assim, Zap, Z-A-P-I. Desliza aqui para baixo e instala esse plugin aqui, Zap WhatsApp API. Clica aqui, ó, Install. E clica aqui em Done. Volta aqui e clica em Design. Agora nós vamos voltar no site da API e vamos criar uma conexão. Clica aqui em Conexões. Clica aqui no ícone de mais, criar nova conexão. Coloca o nome dessa conexão. Escolhe o host. No momento só tem esses dois. Vou escolher esse aqui, o 4. Clicar em salvar. Quando a conexão for criada, a gente precisa conectar o número que será o responsável por enviar as notificações através do WhatsApp. Basta você ir no WhatsApp, clica lá naqueles 3 pontinhos na parte superior, aparelhos conectados e conecta o aparelho. Clica aqui em conectar, gerar QR Code e escaneia o QR Code. Acabei de escanear, vou fechar aqui e vou atualizar. Vou clicar em conexões e veja que agora está com status conectado. Perfeito, a conexão está criada, conectamos o WhatsApp, que será responsável por enviar as notificações. Agora nós vamos integrar essa API com a plataforma Bubble. Vou voltar aqui no Bubble. A gente vai voltar aqui, ó, clicar aqui em Index, clica aqui em Back-end Workflow, clica aqui nessa opção, ó, Click Here, clica aqui nessa opção New API Workflow, coloca o nome aqui para essa conexão, habilita essas opções aqui,
clica aqui em Manual, clica aqui ó, em Detect Request Data. Clica aqui em Detect Data, clica aqui em cima para copiar esse endereço, copiou, volta lá no WordPress, vem aqui em Configurações, passa o mouse, Webhook. Agora nós vamos substituir esse endereço do webhook que a gente usou para teste por esse endereço novo que a gente copiou. Clica aqui em salvar alteração. Agora vamos fazer mais um pagamento de teste para que o Bulbo receba esse evento de teste. Vamos voltar aqui no painel do WordPress, produtos, todos os produtos. Vou clicar aqui nesse produto aqui, vou abrir uma nova guia, ver, e vou fazer um pagamento de teste. Comprar agora. Vou clicar aqui em pagar agora. Vou voltar aqui no Bulbo, veja que ele recebeu o evento. Quando aparecer essa notificação aqui, significa que ele recebeu o evento de teste. Clica aqui em Save. Recebendo o evento de teste, vamos voltar lá no projeto do WordPress. Vamos ir novamente aqui em Configurações, Webhook. Vem aqui no endereço e no final de tudo, você vai remover esse nome aqui, ó, Initialize. A gente só usa o nome Initialize para fazer o evento de teste. Testou, a gente remove. Deixa aqui até a barra e clique em salvar alteração. Vou voltar aqui para o painel para não confundir vocês. Vou voltar lá no Bulbo. E agora vamos fazer mais um evento de teste bem simples, só para a gente saber se está tendo conectividade do WordPress com o Bulbo. E depois a gente faz a integração com a API para enviar a notificação. Isso aqui é extremamente importante, esses testes, para que a gente possa identificar se está funcionando ou não. Porque se você fizer tudo de uma única vez e de repente você errar na configuração, você não vai saber onde você está errando e não vai saber como consertar. Então, fazer testes por etapa é extremamente importante. Vamos fazer um teste. Vou vir aqui em Data. Não é o intuito desse vídeo a gente explicar como que funciona o Bulbo, como que funciona o banco de dados, mas o banco de dados ele serve para armazenar informação, seja através de um cadastro no seu aplicativo que você está criando, ou através de uma informação que está vindo de um webhook, que é nesse caso aqui que a gente vai testar. Então, eu vou criar um evento de teste aqui só para a gente saber. Vou colocar aqui o nome de teste, você não precisa entender isso aqui, só faz igual e você vai conseguir fazer a integração, tá bom? Vou colocar aqui um nome teste, vou clicar aqui em Create, clico aqui no nome teste e aqui do lado direito eu vou colocar um campo, clica aqui ó, em Create a New Field. Vou colocar um campo chamado e-mail. Clico aqui em Field Type, escolho a opção Text e clico em Create. Beleza. Vou voltar aqui ó, em Backend Workflow, aqui, clico aqui novamente em Backend Workflow, vou clicar aqui para adicionar uma ação. Essa ação a gente vai criar uma coisa no banco de dados. Então a gente vai pegar os dados que estão vindo lá do webhook do nosso WordPress. Quando a gente fizer um teste de pagamento, vou pegar os dados que estão vindo e vou adicionar o e-mail que está vindo nesse evento do webhook. Fique tranquilo, se não precisa entender esses eventos de webhook. Faz igual e você vai conseguir fazer, tá bom? Clico aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui em Data, Create a New Thing. Traduzindo aqui é como se fosse criar uma coisa, tá? Clica aqui. Aí ele vai perguntar qual é o tipo da coisa. Você vai clicar aqui que está vermelho e vai escolher o banco de dados que a gente criou, que foi o banco de dados testes. E clica aqui, ó, Set a Not Field. Clica aqui onde tem o nome clique. Clica aqui em e-mail. Aí vocês vão clicar aqui ó, em clique. Clica nessa opção Request Data, ou seja, pega os dados que estão vindo lá do request do webhook e escolhe o campo e-mail, tá? Vai aparecer esses campos aqui que está vindo lá do webhook. Eu vou escolher e-mail. Clica aqui fora, ficou azulzinho, significa que validou. Vou voltar aqui em Data, vou clicar aqui em App Data, vou clicar aqui em Testes. Aqui é o banco de dados que vai armazenar as informações que está vindo lá do webhook. Isso aqui é só para a gente testar se o webhook vai funcionar quando acontecer um pagamento, tá bom? Então, quando a gente enviar agora um evento de teste, é para ser criado um e-mail aqui com os dados que está vindo lá do checkout do pagamento. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando? Vou voltar lá no painel do WordPress, vou voltar aqui no WordPress, vou vir em Produtos novamente, vou vir aqui em Automação do WhatsApp, ver, abrir uma nova guia. E vou abrir o Checkout. Vou clicar aqui em Comprar e vou simular mais um pagamento. Como eu já estou logado, o e-mail que está sendo preenchido aqui no Checkout é esse aqui, o admin@techinform.com. Então, quando eu clicar aqui em Pagar Agora, é para ser criado um e-mail aqui com o usuário que está vindo do checkout. Vamos fazer o teste e ver se está funcionando a conectividade do webhook com o Bulbo. Isso é extremamente importante funcionar. Vou clicar aqui em Pagar Agora e vou voltar aqui para o Bulbo.
Vamos ver se vai ser criado o usuário. Veja só, acabou de ser criado de forma automática. Então, a conectividade do Bubble com o WordPress, com o webhook do plugin, funcionou. É extremamente importante a gente fazer isso para que a gente possa saber se de fato está funcionando. Caso você chegue nessa etapa, você envie novamente um evento de teste, efetuando um novo pagamento de teste, e não receba esse evento aqui, pode ser que tenha alguma configuração errada e você precisa revisar, tá bom? Então isso aqui é importante para a gente testar. Feito esse teste, vou clicar aqui novamente em Back-end, vou clicar aqui em Back-end Workflow, e agora nós vamos fazer a configuração final, que de fato vai enviar a notificação para o usuário. Clica aqui para adicionar uma nova ação, clica aqui em Plugins e escolhe essa opção aqui. Desliza para baixo, essa opção aqui, ó, Send Controle Texto. Essa opção aqui, tá bom? Clica nela, vai abrir essa notificação aqui. Aqui nós vamos preencher com os dados da API, da conexão que a gente criou. Volta aqui no painel da API e nós vamos configurar com esses dados aqui. Aqui em Key, você vai clicar aqui para copiar, vai voltar no Bubble, vai colar ela aqui. Volta na API, clica aqui em Host, copia, volta no Bubble e cola aqui no Host. Volta aqui no painel da API, clica aqui em Toque, copia, volta no Bubble e aqui na frente de Beer, você vai clicar, clica novamente, dá um espaço para frente, certo? Somente um espaço, senão não vai funcionar. E vai colar aqui dentro, tá bom? Tá somente um espaço e cola aqui dentro. Colou aqui dentro esse campo aqui de token, somente com um único espaço. Aqui em Phone Number vai ser o número que está vindo lá do checkout do WordPress, do usuário que está comprando o produto, para que a API possa identificar o número e enviar a notificação. É esse número aqui, ó. Vou voltar no WordPress, vou abrir aqui o produto novamente, abrir com a nova guia, só para você entender. Vou clicar aqui em comprar. Então, quando o usuário estiver comprando o produto, que preencher os dados e colocar o celular, o WhatsApp dele aqui, é esse número que vai ser enviado para cá, para que a API possa enviar a notificação para o número, tá certo? Vocês vão preencher dessa forma. Vocês vão clicar aqui dentro, vai colocar 55 e na frente vocês vão fazer assim. Clica aqui, ó, Insert Dynamic Data. Clica aqui em Request Data, ou seja, você vai pegar os dados que está vindo do webhook lá do pagamento. E aqui você vai escolher esse status aqui, ó. Ou melhor, esse campo, telefone. Clica aqui em telefone e pode clicar aqui fora. Então agora, sempre que o usuário fizer um pagamento, ele vai identificar o número que está vindo lá do checkout. Agora, para a gente testar se funcionou, você pode colocar qualquer mensagem aqui dentro só para a gente testar. Vou colocar assim. Olá, isso é um teste. Coloca qualquer nome aqui só para a gente testar, tá bom? Agora, nós precisamos voltar no WordPress e fazer mais um pagamento de teste para ver se está funcionando. Se ele está pegando os dados do usuário, do WhatsApp que está vindo lá do checkout e está enviando essa mensagem aqui de teste. Isso aqui é somente para a gente testar, tá bom? Vou lá no WordPress, vou clicar aqui nesse produto, em ver, clicar com o lado direito do mouse, abrir uma nova guia. Vou clicar aqui em comprar agora. Quando eu clicar agora em pagar, é para ser enviado uma notificação para o WhatsApp para esse número aqui. Essa notificação que a gente definiu aqui de teste, tá bom? Vou clicar aqui, vou clicar em pagar agora. Agora verifica no número que você configurou para receber a mensagem de teste se realmente chegou a notificação. Se você tiver mais de um número, teste com seu número. Senão você pode testar com algum amigo, algum conhecido, algum parente e pergunta se chegou a notificação de teste que você configurou aqui. Coloca o nome que você quiser aqui. Nessa altura do campeonato, é para ter funcionado esse evento de teste. Se tiver funcionado, então significa que a gente acabou de fazer a conexão da API com o Bubble e com o WordPress com o nosso plugin. Com isso, a gente fez a conexão entre o WordPress, entre o painel Zap, que é a API, que vai enviar a notificação, e com o Bubble. Agora a gente só precisa enviar a notificação que a gente quer. Se for uma notificação simples, com apenas alguns textos, você pode definir essa notificação aqui com o texto que você quiser. Essa não é a melhor maneira. Eu vou ensinar para vocês como que vocês enviam a notificação com dados dinâmicos para chamar o nome do usuário, para informar qual foi o produto que o usuário comprou, fazer com que essa mensagem seja enviada de forma mais organizada. Então eu vou remover isso aqui, eu não preciso dessa notificação, já que eu vou te ensinar como você enviar uma mensagem mais elaborada. Então remove isso aqui. Para que a gente possa enviar uma mensagem mais elaborada, a gente volta aqui, vem aqui em Data, clica aqui em Data Types,
aqui em New Type, coloca o nome mensagem para a gente identificar que será a mensagem que a gente vai enviar para o usuário. Vou colocar o nome mensagem, clica aqui em Create, clica novamente aqui em mensagem e aqui do lado direito a gente vai criar um novo campo. Clica aqui, Create a New Field, coloca o nome aqui, por exemplo, conteúdo, underline mensagem, coloca o nome que você quiser, desde que você identifique que nome é esse, clica aqui em Field Type, escolhe a opção texto e clica em Create. Agora clica aqui em App Data, clica novamente em mensagem, clica aqui em New Entry e aqui a gente pode definir a mensagem que a gente quer de forma mais elaborada. Eu já tenho uma mensagem pronta, mas vocês podem definir a mensagem que quiser escrevendo aqui. Por exemplo, olá, seu pagamento. Olá, seu pagamento foi aprovado. Enfim, você pode definir a mensagem aqui. Eu vou ensinar para vocês como que vocês utilizam campos dinâmicos para, por exemplo, chamar olá, o nome do usuário, informar o nome do produto, o valor do produto que ele comprou, tudo isso de forma dinâmica. Eu já tenho uma mensagem aqui pronta, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Vou pegar essa mensagem aqui, que eu já deixei pronta, vou copiar e vou colar ela aqui dentro, tá? Vou remover essa aqui e vou colar. Perceba que aqui está assim, olá, arroba, aí aqui ó, é um dado estático, ele não muda. Aqui tem e-mail, aí tem um jogo da velha, produto tem um cifrão e o valor tem uma porcentagem. Você pode colocar o caráter especial que você quiser, desde que você identifique qual é qual. Então, o arroba vai ser substituído pelo nome do usuário que comprou o produto. O jogo da velha será substituído pelo e-mail do usuário que preencheu lá no checkout. O cifrão vai ser substituído pelo nome do produto que o usuário comprou. E a porcentagem vai ser o valor do produto ou dos produtos que o usuário comprou, beleza? Então você vai colocar aqui a mensagem que você quer e na frente dos campos que você quer substituir pelos dados dinâmicos que está vindo lá do WordPress, lá do pagamento, você coloca esses caracteres especiais. Vou clicar aqui em Create, Create novamente, clico aqui em Got It, e ele criou essa mensagem aqui no banco de dados. Então, é esse elemento, essa mensagem que a gente vai utilizar sempre que acontecer um pagamento lá no WordPress, no nosso projeto. E como que a gente utiliza? Vou voltar aqui, ó, clique em Backend, Backend Workflow. Aqui na ação que envia a mensagem, como a gente fez o teste anterior, colocando a mensagem aqui, a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai utilizar uma opção do Bubble de puxar essa mensagem que está no banco de dados, que é essa mensagem aqui, e vamos utilizar ela como padrão para enviar as mensagens. Fique tranquilo, você não precisa entender ainda sobre Bubble, como que isso funciona, porque é um conteúdo mais avançado. Você faz exatamente igual que você vai conseguir. Beleza, vou voltar aqui em Backend Workflow novamente, ó. Clico aqui em cima, Backend Workflow. E aqui em mensagem, vocês vão clicar aqui dentro. Clica aqui, ó, Insert. Aí vocês vão clicar aqui, ó, Do Assist For. Clica nessa opção, Do Assist For. Clica aqui em Type, onde está vermelho, e escolhe essa opção, Mensagem. Aí vai aparecer mais uma opção aqui, ó, o nome More. Vocês vão clicar em More, desliza aqui para baixo e escolhe a opção Conteúdo da mensagem, que é o conteúdo da mensagem que a gente criou, que é aquele texto pré-definido. Caso você tenha colocado um outro nome aqui, coloca o nome que você escolheu lá. Por isso que é interessante você colocar exatamente os nomes que eu estou mostrando aqui no tutorial, tá bom? Clico aqui em Conteúdo da mensagem. Se eu clicar aqui fora, ó, veja que já ficou azulzinho, então já está validado, já está funcionando. Mas agora eu preciso substituir esses dados aqui, o arroba, o jogo da velha, o cifrão, pelos dados dinâmicos que está vindo lá da requisição do nosso WordPress, lá do pagamento. Como que a gente faz isso? Vou voltar aqui em Backend Workflow novamente, Backend Workflow. Aqui na mensagem eu vou clicar nela, vou clicar aqui ó, na frente em More, e faço assim, ó, pesquisa, digita assim, ó, find, escolhe essa opção, ó, find and replace. Clica nessa opção. Isso aqui no Bubble significa que ele nos dá a opção da gente pegar uma coisa e substituir por outra, que é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai substituir o arroba pelo nome do usuário, a gente vai substituir a porcentagem pelo valor do produto, e a gente faz isso aqui no Bubble com essa opção Find Replace, ok? Clica aqui em Find Replace, vai abrir essa notificação, aí a gente vai colocar o primeiro campo, que é o quê? Um arroba. O arroba vai ser referente ao nome que está vindo lá do webhook, lá do WordPress. Então, coloca um arroba aqui,
você está dizendo para o Bubble, ó, pega arroba e substitui pelo dado dinâmico que está vindo lá do WordPress. Aí você clica aqui dentro, em Replace, clica aqui em Insert, aí clica aqui em Request Data, ou seja, pega o dado que está vindo lá do webhook e substitui. Clica aqui em Request Data e escolhe a opção Nome. Então agora, sempre que ele receber um novo pagamento, ele vai substituir o arroba e vai chamar pelo nome do usuário que está vindo lá do pagamento, lá do webhook, beleza? Clica aqui novamente em More, digita novamente Find, clica em Find Replace e agora coloca aqui, ó. No meu caso é o jogo da velha, que a gente vai substituir pelo e-mail. Coloca o jogo da velha aqui e aqui embaixo você clica em Insert Dynamic Data, clique em Request Data, ou seja, pega os dados que está vindo lá do webhook, do WordPress, e substitui por isso aqui, ó, por e-mail. E clica aqui fora. Ficou azulzinho, validou. Beleza? Vou voltar aqui em Data novamente. Agora a gente vai substituir o nome do produto, que é o cifrão, pelo nome do produto que o usuário comprou. Vem aqui em Backend Workflow novamente. Clica aqui, ó, em Replace e clica em More. E vamos fazer mais uma substituição. Pesquisa aqui Find, clica em Find Replace, coloca o cifrão e substitui pelo produto. Clica aqui dentro em Replace, Insert Dynamic Data, clica em Request Data e escolhe o nome aqui Produto. Produto, desliza aqui para baixo e clica aqui Nome do Produto. E clica aqui fora. Beleza, validou, ficou azulzinho, funcionou. Vamos voltar aqui em Data. Agora nós vamos substituir o valor, que é a porcentagem, pelo valor do produto ou dos produtos que o usuário comprou. Vamos voltar aqui em Backend Workflow novamente, clica aqui em Replace, clica aqui em More, aqui no campo de busca pesquisa Find novamente e escolhe Find Replace e faz a substituição. Coloca a porcentagem, substitui, clica aqui em Replace, Insert Dynamic Data, clica em Request Data, e substitui pelo valor do produto. Coloca aqui, ó, valor total. E clica aqui fora. Ficou azulzinho, significa que validou. Clica aqui dentro dessa notificação, desse pop-up. Ficou tudo azulzinho, significa que está validado e está funcionando. Então agora, sempre que acontecer um pagamento lá no WordPress, a API vai enviar uma notificação para o número que está vindo lá do campo, do WhatsApp, do telefone, vai pegar a mensagem que a gente criou aqui padrão, vai substituir o arroba, o jogo da velha, o cifrão, pelos dados dinâmicos que o usuário preencheu lá no checkout. E ainda tem uma coisa interessante. Se você clicar aqui, ó, dentro da mensagem, clicar aqui, por exemplo, no lápis, clicar aqui dentro da mensagem, e aqui onde tem e-mail, você colocar, por exemplo, um asterisco, e aqui um asterisco também, aqui em produto um asterisco, e aqui no final um asterisco, valor um asterisco, e aqui um asterisco. Quando essa mensagem for enviada para o WhatsApp, isso aqui vai ficar em negrito, porque o WhatsApp entende o que está dentro de asterisco fica em negrito. Então você pode colocar qualquer mensagem em negrito colocando entre asterisco, tá bom? Fez isso, clique em salvar. Salvar novamente. Vamos fazer um teste, ver se está funcionando. Vou clicar aqui em Backend Workflow novamente. Vou vir aqui em Data. Vou vir aqui em testes, que a gente criou um teste. Sempre que a gente enviar um pagamento, uma notificação de pagamento, de teste ou real, como a gente configurou para ele adicionar o e-mail aqui do usuário que está comprando, ele vai adicionar esse e-mail aqui. Está vindo sempre com o mesmo e-mail porque eu estou utilizando o mesmo e-mail para teste. Vou remover todos aqui, clico aqui, ó, essa primeira parte, e clico aqui em Delete e confirmo. Clico aqui em Got It. Pronto, vamos fazer um teste para ver se está funcionando? Vou voltar lá no projeto do WordPress, vou vir aqui no produto, clicar com o lado direito do mouse, abrir uma nova guia e vamos fazer um teste. Clicar em comprar agora. O número já está preenchido, o nome também. Então, quando eu clicar aqui em pagar agora, é para ser mostrada a notificação chamando pelo meu nome, mostrar o nome do produto e o valor total do produto, que nesse caso aqui é 0, porque eu coloquei só para teste, tá bom? Vamos ver se está funcionando. Vou clicar aqui em pagar agora. Já estou com o telefone aqui na mão, já vi que chegou a notificação. Vou espelhar aqui a notificação para vocês em algum lugar aqui, para você ver que chegou exatamente como a gente configurou. Chamando pelo nome do usuário, informando o e-mail, com o nome e-mail em negrito, chamando o nome do produto e o valor do produto. Então, é assim que a gente cria uma notificação dinâmica, utilizando essa integração do Bubble com essa API e com o nosso plugin. De início, pode parecer um pouquinho complicado, mas, galera, isso aqui vale muito a pena vocês aprenderem, porque o Bubble,
ele é uma plataforma no-code onde você consegue criar praticamente tudo. E isso aqui que a gente está vendo, essa abordagem de API, é uma configuração extremamente avançada para você aprender, que você pode replicar e utilizar em vários projetos. Eu indico bastante que vocês aprendam a aprender a utilizar o Bubble para aprender a criar qualquer tipo de aplicativo ou sistema. Vou deixar até um link na descrição do vídeo em um curso que eu fiz sobre Bubble, que foi o que me fez aprender a fazer essas integração. Lembrando que é um link de afiliado, caso vocês comprem esse curso. Vocês vão aprender, entender sobre Bubble e também vão me ajudar, tá bom? Então já vou deixando avisado que é um link de afiliado. A gente já está quase finalizando aqui, vou voltar aqui no Bubble só para a gente entender alguma coisa. A gente configurou um evento de teste para quando acontecer um pagamento, ser adicionado o e-mail do usuário aqui. Mas caso você quisesse adicionar mais informações, era possível. Eu não vou entrar em detalhe quanto a isso, porque não é necessário. A intenção desse vídeo é ensinar vocês como enviar uma notificação através do WhatsApp, utilizando a API do painel Zap, com o Bubble e com o nosso plugin. Mesmo que você tenha achado um pouco complexo fazer isso, eu recomendo demais que vocês aprendam, que vocês revejam esse vídeo, que vocês coloquem isso em prática. Isso aqui é um conhecimento muito avançado, que vocês podem replicar em N negócios, e eu tenho certeza que isso aqui pode mudar o jogo do seu negócio. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários, terei o maior prazer em responder vocês. Lembrando que todos os links que eu mencionei aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Como também vou deixar o link do plugin para você fazer a integração do webhook com a API do WhatsApp. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta o vídeo, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, isso vai me ajudar demais. Até a próxima, tchau, tchau.